Olá, bem-vindo ao meu canal. Você irá escutar agora o áudio do livro Helena do autor Machado de Assis. Capítulo 1. O conselheiro Vale morreu às 7 horas da noite de 25 de abril de 1859. Morreu de apoplexia fulminante, pouco depois de cochilar a sesta. Segundo costumava dizer, e quando se preparava a ir jogar a usual partida de voltarete em casa de um desembargador, seu amigo, o doutor Camargo, chamado à pressa, nem chegou a tempo de empregar os recursos da ciência. O padre Melchior não pôde dar-lhe as consolações da religião. A morte fora instantânea. No dia seguinte fez-se o enterro, que foi um dos mais concorridos que ainda viram os moradores do Andaraí. Cerca de 200 pessoas acompanharam o finado até a morada última, achando-se representadas entre elas as primeiras classes da sociedade. Conselheiro, posto não figurasse em nenhum grande cargo do Estado, ocupava elevado lugar na sociedade, pelas relações adquiridas, cabedais, educação e tradições de família. Seu pai fora magistrado no tempo colonial, e figura de certa influência na corte do último vice-rei. Pelo lado materno descendia de uma das mais distintas famílias paulistas. Ele próprio exercera 2 empregos, havendo-se com habilidade e decoro, do que lhe adveio a carta de conselho e a estima dos homens públicos. Sem embargo do ardor político do tempo, não estava ligado a nenhum dos 2 partidos, conservando em ambos preciosas amizades, que ali se acharam na ocasião de o dar à sepultura. Tinha, entretanto, tais ou quais ideias políticas, colhidas nas fronteiras conservadoras e liberais, justamente no ponto em que os 2 domínios podem confundir-se. Se nenhuma saudade partidária lhe deitou a última pá de terra, matrona houve, e não só uma, que viu ira enterrar com ele a melhor página da sua mocidade. A família do conselheiro compunha-se de 2 pessoas, um filho, o doutor Estácio, e uma irmã, de Úrsula. Contava esta 50 e poucos anos. Era solteira, viverá sempre com o irmão, cuja casa dirigia desde o falecimento da cunhada. Estácio tinha 27 anos, e era formado em matemáticas. O conselheiro tentará encarreirá-lo na política, depois na diplomacia, mas nenhum desses projetos teve começo de execução. O doutor Camargo, médico e velho amigo da casa, logo que regressou do enterro, foi ter com Estácio, a quem encontrou no gabinete particular do finado, em companhia de Úrsula. Também a dor tem suas volúpias. Tia e sobrinho queriam nutri-la com a presença dos objetos pessoais do morto, no lugar de suas predileções cotidianas. 2 tristes luzes alumiavam aquela pequena sala. Alguns momentos correram de profundo silêncio entre os 3. O primeiro que o rompeu foi o médico. Seu pai deixou o testamento? Não sei, respondeu Estácio. Camargo mordeu a ponta do bigode, 2 ou 3 vezes, gesto que lhe era habitual quando fazia alguma reflexão. É preciso procurá-lo, continuou ele. Quer que o ajude? Estácio apertou-lhe afetuosamente a mão. A morte de meu pai, disse o moço, não alterou nada as nossas relações. Subsiste a confiança anterior, do mesmo modo que a amizade, já provada e antiga. A secretária estava fechada. Estácio deu a chave ao médico. Este abriu o móvel sem nenhuma comoção exterior. Interiormente estava abalado. O que se lhe podia notar nos olhos era uma viva curiosidade, expressão em que, aliás, nenhum dos outros reparou. Logo que começou a revolver os papéis, a mão do médico tornou-se mais febril. Quando achou o testamento, houve em seus olhos um breve lampejo. A que sucedeu a serenidade habitual. É isso? Perguntou Estácio. Camargo não respondeu logo, olhou para o papel, como a querer adivinhar o conteúdo. O silêncio foi muito demorado para não fazer impressão no moço, que aliás nada disse, porque o atribuíra à comoção natural do amigo em tão dolorosas circunstâncias. Sabem o que estará aqui dentro? Disse enfim Camargo. Talvez uma lacuna ou um grande excesso. Nem Estácio, nem Úrsula pediram ao médico a explicação de semelhantes palavras. A curiosidade, porém, era natural, e o médico pôde lê-la nos olhos de ambos. Não lhes disse nada,
Entregou o testamento a Estácio, ergueu-se e deu alguns passos na sala. Absorvido em suas próprias reflexões, ora arranjando maquinalmente um livro da estante, ora metendo a ponta do bigode entre os dentes. Com a vista queda, alheio de todo ao lugar e às pessoas. Estácio rompeu o silêncio. Mas que lacuna ou que excesso é esse? Perguntou ao médico. Camargo parou diante do moço. Não posso dizer nada, respondeu ele. Seria inconveniente, antes de saber as últimas disposições de seu pai. De Úrsula foi menos discreta que o sobrinho. Após longa pausa, pediu ao médico a razão de suas palavras. Seu irmão, disse este, era boa alma, tive tempo de conhecer de perto e apreciar-lhe as qualidades, que as tinha excelentes. Era seu amigo, sei que o era meu. Nada alterou a longa amizade que nos unia, nem a confiança que ambos depositávamos um no outro. Não quisera, pois, que o último ato de sua vida fosse um erro. Um erro! Exclamou de Úrsula. Talvez um erro. Suspirou Camargo. Mas, doutor, insistiu de Úrsula, por que motivo nos não tranquiliza o espírito? Estou certa de que não se trata de um ato que desdoure meu irmão. Alude naturalmente a algum erro no modo de entender. Alguma coisa, que eu ignoro o que seja. Por que não fala claramente? O médico viu que de Úrsula tinha razão, e que, a não dizer mais nada, melhor fora ter se calado de todo. Tentou dissipar a impressão de estranheza que deixará no ânimo dos dois, mas da hesitação com que falava, concluiu Estácio que ele não podia ir além do que havia dito. Não precisamos de explicação nenhuma, interveio o filho do conselheiro, amanhã saberemos tudo. Nessa ocasião entrou o padre Melchior. O médico saiu às 10 horas, ficando de voltar no dia seguinte, logo cedo. Estácio, recolhendo-se ao seu quarto, murmurava consigo. Que erro será esse? E que necessidade tinha ele de vir lançar-me este enigma no coração? A resposta, se pudesse ouvi-la, era dada nessa mesma ocasião pelo próprio doutor Camargo, ao entrar no carro que o esperava à porta. Fiz bem em preparar-lhes o espírito, pensou ele. O golpe, se o houver, há de ser mais fácil de sofrer. O médico ia só. Além disso, era noite, como sabemos. Ninguém pôde ver-lhe a expressão do rosto, que era fechada e meditativa. Exumou o passado e devassou o futuro, mas de tudo que reviu e anteviu, nada foi comunicado a ouvidos estranhos. As relações do doutor Camargo com a família do conselheiro eram estreitas e antigas, como dissera Estácio. O médico e o conselheiro tinham a mesma idade, 54 anos. Conheceram-se logo, depois de tomado grau, e nunca mais afrouxaram o laço que os prendera desde esse tempo. Camargo era pouco simpático à primeira vista. Tinha as feições duras e frias, os olhos perscrutadores e sagazes, de uma sagacidade incômoda para quem encarava com eles, o que o não fazia atraente. Falava pouco e seco. Seus sentimentos não vinham à flor do rosto. Tinha todos os visíveis sinais de um grande egoísta, contudo, posto que a morte do conselheiro não lhe arrancasse uma lágrima ou uma palavra de tristeza, é certo que a sentiu deveras. Além disso, amava sobre todas as coisas e pessoas uma criatura linda, a linda Eugênia, como lhe chamava, sua filha única e a flor de seus olhos, mas amava-a de um amor calado e recôndito. Era difícil saber se Camargo professava algumas opiniões políticas ou nutria sentimentos religiosos. Das primeiras, se as tinha, nunca deu manifestação prática, e no meio das lutas de que fora cheio o decênio anterior, conservara-se indiferente e neutral. Quanto aos sentimentos religiosos, a aferi-los pelas ações, ninguém os possuía mais puros. Era pontual no cumprimento dos deveres de bom católico, mas só pontual. Interiormente, era incrédulo. Quando Camargo chegou à casa, no Rio Comprido, achou sua mulher, de Tomásia, meio adormecida numa cadeira de balanço e Eugênia ao piano, executando um trecho de Bellini. Eugênia tocava com habilidade, e Camargo gostava de a ouvir. Naquela ocasião, porém, disse ele, parecia pouco conveniente que a moça se entregasse a um gênero de recreio qualquer. Eugênia obedeceu, algum tanto de má
vontade. O pai, que se achava ao pé do piano, pegou-lhe nas mãos. Logo que ela se levantou, e fitou-lhe uns olhos amorosos e profundos, como ela nunca lhe vira. Não fiquei triste pelo que me disse, papai, observou a moça. Tocava. Por distrair-me. De Úrsula como está? Ficou tão aflita. Mamãe queria demorar-se mais tempo, mas eu confesso que não podia ver a tristeza daquela casa. Mas a tristeza necessária à vida, acudiu de Tomásia, que abrirá os olhos logo à entrada do marido. As dores alheias fazem lembrar as próprias, e são um corretivo da alegria, cujo excesso pode engendrar o orgulho. Camargo temperou esta filosofia, que lhe pareceu demasiado austera, com algumas ideias mais acomodadas e risonhas. Deixemos a cada idade a sua atmosfera própria, concluiu ele, e não antecipemos a da reflexão, que é tornar infelizes os que ainda não passaram do puro sentimento. Eugênia não compreendeu o que os dois haviam dito. Voltou os olhos para o piano, com uma expressão de saudade. Com a mão esquerda, assim mesmo de pé, extraiu vagamente 3 ou 4 notas das teclas suas amigas. Camargo tornou a fitá-la com desusada ternura. A fronte sombria pareceu alumiar-se de uma irradiação interior. A moça sentiu-se enlaçada nos braços dele, deixou-se ir. Mas a expansão era tão nova, que ela ficou assustada e perguntou com voz trêmula. Aconteceu lá alguma coisa? Absolutamente nada, respondeu Camargo, dando-lhe um beijo na testa. Era o primeiro beijo, ao menos o primeiro de que a moça tinha memória. A carícia encheu-a de orgulho filial, mas a própria novidade dela impressionou-a mais. Eugênia não creu no que lhe dissera o pai. Viu ir sentar-se ao pé de Tomásia e conversarem em voz baixa. Aproximando-se, não interrompeu a conversa, que eles continuaram no mesmo tom, e versava sobre assuntos puramente domésticos. Percebeu-o, contudo, não ficou tranquila. Na manhã seguinte escreveu um bilhete, que foi logo caminho de Andaraí. A resposta, que lhe chegou às mãos no momento em que provava um vestido novo, teve a cortesia de esperar que ela terminasse a operação. Lida finalmente. Dissipou todos os receios da véspera. Capítulo 2. No dia seguinte, foi aberto o testamento com todas as formalidades legais. O conselheiro nomeava testamenteiros Estácio, o doutor Camargo e o padre Melchior. As disposições gerais nada tinham que fosse notável. Eram legados pios ou beneficentes, lembranças a amigos, dotes a afilhados, missas por sua alma e pela de seus parentes. Uma disposição havia, porém, verdadeiramente importante. Conselheiro declarava reconhecer uma filha natural, de nome Helena. A vida com de Ângela da Soledade. Esta menina estava sendo educada em um colégio de Botafogo. Era declarada herdeira da parte que lhe tocasse de seus bens, e devia ir viver com a família, a quem o conselheiro instantemente pedia que a tratasse com desvelo e carinho, como se de seu matrimônio fosse. A leitura desta disposição causou natural espanto à irmã e ao filho do finado. De Úrsula nunca soubera de tal filha. Quanto a Estácio, ignorava menos que a tia. Ouvirá uma vez falar em uma filha de seu pai, mas tão vagamente que não podia esperar aquela disposição testamentária. Ao espanto sucedeu em ambos outra e diferente impressão. De Úrsula reprovou de todo o ato do conselheiro. Parecia-lhe que, a despeito dos impulsos naturais e licenças jurídicas, o reconhecimento de Helena era um ato de usurpação e um péssimo exemplo. A nova filha era, no seu entender, uma intrusa, sem nenhum direito ao amor dos parentes. Quando muito, concordaria em que se lhe devia dar o quinhão da herança e deixá-la à porta. Recebê-la, porém, no seio da família e de seus castos afetos, legitimá-la aos olhos da sociedade, como ela estava aos da lei, não entendia de Úrsula, nem lhe parecia que alguém pudesse entendê-lo. A aspereza destes sentimentos tornou-se ainda maior quando lhe ocorreu a origem possível de Helena. Nada constava da mãe, além do nome, mas essa mulher quem era? Em que atalho sombrio da vida encontrara o conselheiro? Helena seria filha de um encontro fortuito, ou nasceria de algum afeto irregular embora
Mas verdadeiro e único? A estas interrogações não podia responder de Úrsula, bastava, porém, que lhe surgissem no espírito, para lançar nele o tédio e a irritação. De Úrsula era eminentemente severa a respeito de costumes. A vida do conselheiro, marchetada de aventuras galantes, estava longe de ser uma página de catecismo, mas o ato final bem podia ser a reparação de leviandades amargas. Essa atenuante não a viu de Úrsula. Para ela, o principal era a entrada de uma pessoa estranha na família. A impressão de Estácio foi muito outra. Ele percebera a má vontade com que a tia receberá a notícia do reconhecimento de Helena, e não podia negar a si mesmo que semelhante fato criava para a família uma nova situação. Contudo, qualquer que ela fosse, uma vez que seu pai assim o ordenava, levado por sentimentos de equidade ou impulsos da natureza, ele a aceitava tal qual, sem pesar nem reserva. A questão pecuniária pesou menos que tudo no espírito do moço, não pesou nada. A ocasião era dolorosa demais para dar entrada a considerações de ordem inferior, e a elevação dos sentimentos de Estácio não lhe permitia inspirar-se delas. Quanto à camada social a que pertencia a mãe de Helena, não se preocupou muito com isso, certo de que eles saberiam levantar a filha até a classe a que ela ia subir. No meio das reflexões produzidas pela disposição testamentária do conselheiro, ocorreu a Estácio a conversa que tivera com o doutor Camargo. Provavelmente era aquele o ponto a que aludira o médico. Interrogado acerca de suas palavras, Camargo hesitou um pouco, mas, insistindo o filho do conselheiro, aconteceu o que eu previa, um erro, disse ele. Não houve lacuna, mas excesso. O reconhecimento dessa filha é um excesso de ternura. Muito bonito, mas pouco prático. Um legado era suficiente, nada mais. A estrita justiça. A estrita justiça é a vontade de meu pai, redarguiu Estácio. Seu pai foi generoso, disse Camargo. Resta saber se podia sê-lo à custa de direitos alheios. Os meus? Não os alego. Se os alegasse, seria pouco digno da memória dele. O que está feito? Está feito. Uma vez reconhecida, essa menina deve achar nesta casa família e afetos de família. Persuado-me de que ela saberá corresponder-lhes com verdadeira dedicação. Conhece-a? Inquiriu Estácio, cravando no médico uns olhos impacientes de curiosidade. Via 3 ou 4 vezes, disse este no fim de alguns segundos. Mas era então muito criança. Seu pai falava-me dela como de pessoa extremamente afetuosa e digna de ser amada e admirada. Talvez fossem olhos de pai. Estácio desejara ainda saber alguma coisa acerca da mãe de Helena, mas repugnou-lhe entrar em novas indagações, e tentou encarreirar a conversa para outro assunto. Camargo, entretanto, insistiu. O conselheiro falou-me algumas vezes no projeto de reconhecer Helena. Procurei dissuadi-lo, mas sabe como era teimoso, acrescendo. Neste caso, natural impulso de amor paterno. O nosso ponto de vista era diferente. Não me tenho por homem mau, contudo, entendo que a sensibilidade não pode usurpar o que pertence à razão. Camargo proferiu estas palavras no tom seco e sentencioso que tão natural e sem esforço lhe saía. A velha amizade dele e do finado era sabida de todos. A intenção com que falava podia ser hostil à família? Estácio refletiu algum tempo no conceito que acabava de ouvir ao médico, curta reflexão que por nenhum modo lhe abalou a opinião já assentada e expressa. Seus olhos, grandes e serenos como o espírito que os animava, pousaram benevolamente no interlocutor. Não quero saber, disse ele, se há excesso na disposição testamentária de meu pai. Se o há, é legítimo, justificável pelo menos. Ele sabia ser pai, seu amor dividia-se inteiro. Receberei essa irmã como se fora criada comigo. Minha mãe faria com certeza a mesma coisa. Camargo não insistiu sobre ser esforço baldado dissuadir o moço daqueles sentimentos que aproveitava já agora discutir e condenar. Teoricamente, a resolução do conselheiro, melhor era executá-la lealmente, sem hesitação nem pesar. Isso mesmo declarou ele a Estácio, que o abraçou cordialmente.
O médico recebeu o abraço sem constrangimento, mas sem fervor. Estácio ficará satisfeito consigo mesmo. Seu caráter vinha mais diretamente da mãe que do pai. O conselheiro, se lhe descontarmos a única paixão forte que realmente teve, a das mulheres, não lhe acharemos nenhuma outra saliente feição. A fidelidade aos amigos era antes resultado do costume que da consistência dos afetos. A vida correu-lhe sem crises nem contrastes, nunca achou ocasião de experimentar a própria têmpera. Se a achasse, mostraria que a tinha. Mediana. A mãe de Estácio era diferente, possuía em alto grau a paixão, a ternura, a vontade, uma grande elevação de sentimentos, com seus toques de orgulho, daquele orgulho que é apenas irradiação da consciência, vinculada a um homem que, sem embargo do afeto que lhe tinha, despendia o coração em amores adventícios e passageiros. Teve a força de vontade necessária para dominar a paixão e encerrar em si mesma todo o ressentimento. As mulheres que são apenas mulheres, choram, arrufam-se ou resignam-se, as que têm alguma coisa mais do que a debilidade feminina, lutam ou recolhem-se à dignidade do silêncio. Aquela padecia, é certo, mas a elevação de sua alma não lhe permitia outra coisa mais do que um procedimento altivo e calado. Ao mesmo tempo, como a ternura era elemento essencial de sua organização, concentrou-a toda naquele único filho, em quem parecia adivinhar o herdeiro de suas robustas qualidades. Estácio receberá efetivamente de sua mãe uma boa parte destas. Não, sendo grande talento, deveu a vontade e a paixão do saber a figura notável que fez entre seus companheiros de estudos. Entregará-se à ciência com ardor e afinco. Aborrecia a política, era indiferente ao ruído exterior. Educado à maneira antiga e com severidade e recato, passou da adolescência à juventude sem conhecer as corrupções de espírito nem as influências deletérias da ociosidade. Viveu a vida de família, na idade em que outros, seus companheiros, viviam a das ruas e perdiam em coisas ínfimas a virgindade das primeiras sensações. Daí veio que, aos 18 anos, conservava ele tal ou qual timidez infantil, que só tarde perdeu de todo. Mas, se perdeu a timidez, ficará-lhe certa gravidade não incompatível com os verdes anos e muito própria de organizações como a dele. Na política seria talvez meio caminho andado para subir aos cargos públicos. Na sociedade, fazia que lhe tivessem respeito, o que o levantava a seus próprios olhos. Convém dizer que não era essa gravidade aquela coisa enfadonha, pesada e chata, que os moralistas asseveram ser quase sempre um sintoma de espírito xoxo. Era uma gravidade jovial e familiar, igualmente distante da frivolidade e do tédio, uma compostura do corpo e do espírito, temperada pelo viço dos sentimentos e pela graça das maneiras, como um tronco rijo e reto adornado de folhagens e flores. Juntava às outras qualidades morais uma sensibilidade, não feminil e doentia, mas sóbria e forte. Áspero consigo, sabia ser terno e mavioso com os outros. Tal era o filho do conselheiro, e se alguma coisa há ainda aqui acrescentar, é que ele não cedia nem esquecia nenhum dos direitos, deveres que lhe davam a idade e a classe em que nascerá. Elegante e polido, obedecia à lei do decoro pessoal, ainda nas menores partes dela. Ninguém entrava mais corretamente numa sala, ninguém saía mais oportunamente. Ignorava a ciência das nugas, mas conhecia o segredo de tecer um cumprimento. Na situação criada pela cláusula testamentária do conselheiro, Estácio aceitou a causa da irmã, a quem já via, sem a conhecer, com olhos diferentes dos de Camargo e de Úrsula. Esta comunicou ao sobrinho todas as impressões que lhe deixará o ato do irmão. Estácio procurou dissipar-lhes, repetiu as reflexões opostas ao médico, mostrou que, ao cabo de tudo, tratava-se de cumprir a derradeira vontade de um morto. Bem sei que não haja agora outro remédio mais que aceitar essa menina e obedecer às determinações solenes de meu irmão, disse de Úrsula, quando Estácio acabou de falar. Mas só isso, dividir com ela os meus afetos não sei que possa nem deva fazer. Contudo,
Ela é do nosso mesmo sangue. De Úrsula ergueu os ombros como repelindo semelhante consanguinidade. Estácio insistiu em trazê-la a mais benévolos sentimentos. Invocou, além da vontade, a retidão do espírito de seu pai, que não havia de expor uma coisa contrária à boa fama da família. Além disto, essa menina nenhuma culpa tem de sua origem, e visto que meu pai a legitimou, convém que não se ache aqui como enjeitada. Que aproveitaríamos com isso? Nada mais do que perturbar a placidez da nossa vida interior. Vivamos na mesma comunhão de afetos, e vejamos em Helena uma parte da alma de meu pai, que nos fica para não desfalcar de todo o patrimônio comum. Nada respondeu a irmã do conselheiro. Estácio percebeu que não vencera os sentimentos da tia, nem era possível consegui-lo por meio de palavras. Confiou ao tempo essa tarefa. De Úrsula ficou triste e só. Aparecendo Camargo daí a pouco, ela confiou-lhe todo o seu modo de sentir, que o médico interiormente aprovava. Conheceu a mãe dela? Perguntou a irmã do conselheiro. Conheci. Que espécie de mulher era? Fascinante. Não é isso. Pergunto-lhe se era mulher de ordem inferior, ou, não sei, no tempo em que a vi, não tinha classe e podia pertencer a todas, demais, não a tratei de perto. Doutor, disse de Úrsula, depois de hesitar algum tempo, que me aconselha que faça? Que a ame, se ela o merecer, e se puder. Oh, Confesso-lhe que me há de custar muito. E merecê-lo-á? Alguma coisa me diz ao coração que essa menina vem complicar a nossa vida. Além disso, não posso esquecer que meu sobrinho, herdeiro, seu sobrinho aceita as coisas filosoficamente e até com satisfação. Não compreendo a satisfação, mas concordo que nada mais há do que cumprir textualmente a vontade do conselheiro. Não se deliberam sentimentos, ama-se ou aborrece-se, conforme o coração quer. O que lhe digo é que a trate com benevolência, e caso sinta em si algum afeto, não o sufoque, deixe-se ir com ele. Já agora não se pode voltar atrás. Infelizmente, Helena estava a concluir os estudos. Semanas depois determinou a família que ela viesse para casa. De Úrsula recusou a princípio ir buscá-la, convenceu-a disso o sobrinho, e a boa senhora aceitou a incumbência depois de alguma hesitação. Em casa foram-lhe preparados os aposentos, e marcou-se uma tarde de segunda-feira para ser a moça trasladada a Andaraí. Dona Úrsula meteu-se na carruagem, logo depois do jantar. Estácio foi nesse dia jantar com o doutor Camargo, no Rio Comprido. Voltou tarde. Ao penetrar na chácara, deu com os olhos nas janelas do quarto destinado a Helena. Estavam abertas. Havia alguém dentro. Pela primeira vez sentiu Estácio a estranheza da situação criada pela presença daquela meia-irmã e perguntou a si próprio se não era a tia quem tinha razão. Repeliu. Pouco depois esse sentimento, a memória do pai restituiu-lhe a benevolência anterior. Ao mesmo tempo, a ideia de ter uma irmã sorria-lhe ao coração como promessa de venturas novas e desconhecidas. Entre sua mãe e as demais mulheres, faltava-lhe essa criatura intermediária, que ele já amava sem conhecer, e que seria a natural confidente de seus desalentos e esperanças. Estácio contemplou longo tempo as janelas, nem o vulto de Helena apareceu. Ali, nem ele viu passar a sombra da habitante nova. Capítulo 3. Na seguinte manhã, Estácio levantou-se tarde e foi direito à sala de jantar, onde encontrou de Úrsula, pachorrentamente sentada na poltrona de seu uso, ao pé de uma janela, a ler um tomo do Saint-Clair das Ilhas, enternecida pela 100ª vez com as tristezas dos desterrados da Ilha da Barra. Boa gente e moralíssimo livro, ainda que enfadonho e maçudo, como outros de seu tempo. Com ele matavam as matronas daquela quadra muitas horas compridas do inverno. Com ele se encheu muito serão pacífico, com ele se desafogou o coração de muita lágrima sobressalente. Veio? Perguntou Estácio. Veio, respondeu a boa senhora, fechando o livro. O almoço esfria. Continuou ela, dirigindo-se à mucama que ali estava de pé, junto da mesa. Já foram chamar Nhanhã Helena? Nhanhã Helena disse que já vem.
Há 10 minutos, observou de Úrsula ao sobrinho. Naturalmente não tarda, respondeu este. Que tal? De Úrsula estava pouco habilitada a responder ao sobrinho. Quase não. Vira o rosto de Helena, e esta, logo que ali chegou, recolheu-se ao aposento que lhe deram, dizendo ter necessidade de repouso. O que de Úrsula pôde afiançar foi somente que a sobrinha era moça feita. Ouviu-se descer a escada um passo rápido, e não tardou que Helena aparecesse à porta da sala de jantar. Estácio estava então encostado à janela que ficava em frente da porta e dava para a extensa varanda, donde se viam os fundos da chácara. Olhou para a tia como esperando que ela os apresentasse um ao outro. Helena detivera-se ao vê-lo. Menina, disse de Úrsula com o tom mais doce que tinha na voz, este é meu sobrinho Estácio, seu irmão. Ah! Disse Helena, sorrindo e caminhando para ele. Estácio dera igualmente alguns passos. Espero merecer sua afeição, disse ela depois de curta pausa. Peço desculpa da demora, estavam à minha espera, creio eu. Íamos para a mesa agora mesmo, interrompeu de Úrsula, como protestando contra a ideia de que ela os fizesse esperar. Estácio procurou corrigir a rudez da tia. Tínhamos ouvido seu passo na escada, disse ele. Sentemo-nos. Que o almoço esfria. De Úrsula já estava sentada à cabeceira da mesa. Helena ficou à direita, na cadeira que Estácio lhe indicou. Este tomou lugar do lado oposto. O almoço correu silencioso e desconsolado, raros monossílabos, alguns gestos de assentimento ou recusa, tal foi o dispêndio da conversa entre os três parentes. A situação não era cômoda nem vulgar. Helena, posto forcejasse por estar senhora de si, não conseguia vencer de todo o natural acanhamento da ocasião. Mas, se o não vencia de todo, podiam ver-se através dele certos sinais de educação fina. Estácio examinou aos poucos a figura da irmã. Era uma moça de 16 a 17 anos, delgada sem magreza. Estatura um pouco acima da mediana, talhe elegante e atitudes modestas. A face, de um moreno pêssego, tinha a mesma imperceptível penugem da fruta de que tirava a cor, naquela ocasião. Tingiam-na uns longes cor-de-rosa, a princípio mais rubros, natural. Efeito do abalo. As linhas puras e severas do rosto parecia que as traçara a arte religiosa. Se os cabelos, castanhos como os olhos, em vez de dispostos em duas grossas tranças lhe caíssem espalhadamente sobre os ombros, e se os próprios olhos alçassem as pupilas ao céu. Disseres um daqueles anjos adolescentes que traziam a Israel as mensagens do Senhor. Não exigiria a arte maior correção e harmonia de feições, e a sociedade bem podia contentar-se com a polidez de maneiras e a gravidade do aspecto. Uma só coisa pareceu menos aprazível ao irmão, eram os olhos, ou antes o olhar, cuja expressão de curiosidade sonsa e suspeitosa reserva foi o único sinão que lhe achou, e não era pequeno. Acabado o almoço, trocadas algumas palavras, poucas e soltas, Helena retirou-se ao seu quarto, onde durante 3 dias passou quase todas as horas, a ler meia dúzia de livros que trouxera consigo, a escrever cartas, a olhar pasmada para o ar, ou encostada ao peitoril de uma das janelas. Alguma vez desceu a jantar, com os olhos vermelhos e a fronte pesarosa, apenas com um sorriso pálido e fugitivo nos lábios. Uma criança, subitamente transferida ao colégio, não desfolha mais tristemente as primeiras saudades da casa de seus pais. Mas a asa do tempo leva tudo, e ao cabo de 3 dias, já a fisionomia de Helena trazia menos sombrio aspecto. O olhar perdeu a expressão que primeiro lhe achou o irmão, para tornar-se o que era naturalmente mavioso e repousado. A palavra saía-lhe mais fácil, seguida e numerosa. A familiaridade tomou o lugar do acanhamento. No 4º dia, acabado o almoço, Estácio encetou uma conversa geral, que não passou de um simples duo, porque de Úrsula contava os fios da toalha ou brincava com as pontas do lenço que trazia ao pescoço. Como falassem da casa, Estácio disse à irmã: esta casa é tão sua como nossa, faça de conta que nascemos debaixo do mesmo teto. Minha tia lhe dirá o sentimento que nos anima. A seu respeito. Helena agradeceu com um olhar longo e profundo, e dizendo que a
Casa e a chácara lhe pareciam bonitas e bem dispostas. Pediu a D. Úrsula que lhas fosse mostrar mais detidamente. A tia fechou o rosto e, secamente respondeu: agora não, menina, tenho por hábito descansar e ler. Pois eu lerei para a senhora ouvir, replicou a moça com graça. Não. É bom cansar os seus olhos, e, além disso, é justo que me acostume a servi-la. Não acha? Continuou ela voltando-se para Estácio. É nossa tia, respondeu o moço. Oh, Ainda não é minha tia, interrompeu Helena. Há de sê-lo quando me conhecer de todo. Por enquanto somos estranhas uma à outra. Mas nenhuma de nós é má. Estas palavras foram ditas em tom de graciosa submissão. A voz com que elas proferiu era clara, doce, melodiosa, melhor do que isso. Tinha um misterioso encanto, a que a própria de Úrsula não pôde resistir. Pois deixe que a convivência faça falar o coração, respondeu a irmã do conselheiro em tom brando. Não aceito o oferecimento da leitura, porque não entendo bem o que os outros me leem. Tenho os olhos mais inteligentes que os ouvidos. Entretanto, se quer ver a casa e a chácara, seu irmão pode conduzi-la. Estácio declarou-se pronto para acompanhar a irmã. Helena, entretanto, recusou. Irmão embora, era a primeira vez que o via, e, ao que parece, a primeira que podia achar-se a sós com um homem que, não seu pai, de Úrsula, talvez porque preferisse ficar só algum tempo. Disse-lhe secamente que fosse. Helena acompanhou o irmão. Percorreram parte da casa, ouvindo a moça as explicações que lhe dava Estácio e inquirindo de tudo com zelo e curiosidade de dona da casa. Quando chegaram à porta do gabinete do conselheiro, Estácio parou. Vamos entrar num lugar triste para mim, disse ele. Que é? O gabinete de meu pai. oh, Deixe ver. Entraram os dois. Tudo estava do mesmo modo que no dia em que o conselheiro falecera. Estácio deu algumas indicações relativas ao teor da vida doméstica de seu pai. Mostrou-lhe a cadeira em que ele costumava ler, de tarde e de manhã, os retratos de família, a secretária, as estantes. Falou de quanto podia interessá-la. Sobre a mesa, perto da janela, estava ainda o último livro que o conselheiro lera. Eram as máximas do Marquês de Maricá. Helena pegou nele e beijou a página aberta. Uma lágrima brotou-lhe dos olhos, quente de todo o calor de uma alma apaixonada e sensível. Brotou, deslizou-se e foi cair no papel. Coitado! Murmurou ela. Depois sentou-se na mesma cadeira em que o conselheiro costumava dormir alguns minutos depois de jantar e olhou para fora. O dia começava a aquecer. O arvoredo dos morros fronteiros estava coberto de flores de quaresma, com suas pétalas roxas e tristemente belas. oh, Espetáculo ia com a situação de ambos. Estácio deixou-se levar ao sabor de suas recordações da meninice. De envolta com elas veio pousar-lhe ao lado a figura de sua mãe. Tornou a vê-la, tal qual se lhe fora dos braços, uma crua noite de outubro, quando ele contava 18 anos de idade. A boa senhora morrera quase moça, ainda bela, pelo menos, daquela beleza sem outono, cuja primavera tem 2 estações. Helena ergueu-se. Gostava dele? Perguntou ela. Quem não gostaria dele? Tem razão. Era uma alma grande e nobre. Eu adorava-o. Reconheceu-me, deu-me família e futuro, levantou-me aos olhos de todos e aos meus próprios. O resto depende de mim, do juízo que eu tiver, ou talvez da fortuna. Esta última palavra saiu-lhe do coração como um suspiro. Depois de alguns segundos de silêncio, Helena enfiou o braço no do irmão e desceram a chácara. Fosse influência do lugar ou simples mobilidade de espírito, Helena tornou-se logo outra do que se revelara no gabinete do pai. Jovial, graciosa e travessa, perderá aquela gravidade quieta e senhora de si com que aparecerá na sala de jantar. Fez-se lépida e viva, como as andorinhas que antes, e ainda agora, esvoaçavam por meio das árvores e por cima da grama. A mudança causou certo espanto ao moço, mas ele a explicou de si para si, e em todo caso não o impressionou mal. Helena pareceu-lhe naquela ocasião, mais do que antes, o complemento da família.
O que ali faltava era justamente o gorjeio, a graça, a travessura, um elemento que temperasse a austeridade da casa e lhe desse todas as feições necessárias ao lar doméstico. Helena era esse elemento. Complementar. A excursão durou cerca de meia hora. De Úrsula viu-o chegar, ao cabo desse tempo, familiares e amigos, como se houvessem sido criados juntos. As sobrancelhas grisalhas da boa senhora contraíram-se, e o lábio inferior recebeu uma dentada de despeito. Titia, disse Estácio jovialmente, minha irmã conhece já a casa toda e suas dependências. Resta somente que lhe mostremos o coração. De Úrsula sorriu, um sorriso amarelo e acanhado, que apagou nos olhos da moça a alegria que os tornava mais lindos. Mas foi breve a má impressão. Helena caminhou para a tia e, pegando-lhe nas mãos, perguntou com toda a doçura da voz: Não quererá mostrar-me o seu? Não vale a pena, respondeu de Úrsula com afetada bonomia. Coração de velha é casa arruinada. Pois as casas velhas consertam-se, replicou Helena sorrindo. De Úrsula sorriu também, desta vez, porém, com expressão melhor. Ao mesmo tempo, fitou-a, e era a primeira vez que o fazia. O olhar, a princípio indiferente, manifestou logo depois a impressão que lhe causava a beleza da moça. De Úrsula retirou os olhos, porventura. Receou que o influxo das graças de Helena lhe torcessem o coração, e ela queria ficar independente e inconciliável. Capítulo 4. As primeiras semanas correram sem nenhum sucesso notável, mas ainda assim interessantes. Era, por assim dizer, um tempo de espera, de hesitação, de observação recíproca, um tatear de caracteres, em que de uma e de outra parte procuravam conhecer o terreno e tomar posição. O próprio Estácio, não obstante a primeira impressão, recolhera-se a prudente reserva de que o arrancou aos poucos o procedimento de Helena. Helena tinha os predicados próprios a captar a confiança e a afeição da família. Era dócil, afável, inteligente. Não eram estes, contudo, nem ainda beleza, os seus dotes por excelência eficazes. O que a tornava superior e lhe dava probabilidade de triunfo era a arte de acomodar-se às circunstâncias do momento e a toda a casta de espíritos, arte preciosa, que faz hábeis os homens e estimáveis as mulheres. Helena praticava de livros ou de alfinetes, de bailes ou de arranjos de casa, com igual interesse e gosto, frívola com os frívolos, grave com os que o eram, atenciosa e ouvida, sem entono nem vulgaridade. Havia nela a jovialidade da menina e a compostura da mulher feita, um acordo de virtudes domésticas e maneiras elegantes. Além das qualidades naturais, possuía Helena algumas prendas de sociedade, que a tornavam aceita a todos, e mudaram em parte o teor da vida da família. Não falo da magnífica voz de contralto, nem da correção com que sabia usar dela, porque ainda então, estando fresca, a memória do conselheiro não tivera ocasião de fazer-se ouvir. Era pianista distinta, sabia desenho, falava correntemente a língua francesa, um pouco a inglesa e a italiana. Entendia de costura e bordados e toda sorte de trabalhos feminis. Conversava com graça e lia admiravelmente. Mediante os seus recursos, e muita paciência, arte e resignação, não humilde, mas digna, conseguia polir os ásperos, atrair os indiferentes e domar os hostis. Pouco havia ganho no espírito de Úrsula, mas a repulsa desta já não era tão viva como nos primeiros dias. Estácio cedeu de todo, e era fácil, seu coração tendia para ela, mais que nenhum outro. Não cedeu, porém, sem alguma hesitação e dúvida. A flexibilidade do espírito da irmã afigurou-se-lhe a princípio mais calculada que espontânea. Mas foi impressão que passou. Dos próprios escravos não obteve Helena. Desde logo a simpatia e boa vontade, esses pautavam os sentimentos. Pelos de Úrsula, servos de uma família, viam com desafeto e ciúme a parenta nova, ali trazida por um ato de generosidade. Mas também esses venceu o tempo. Um só de tantos pareceu vê-la desde princípio. Com olhos amigos, era um rapaz de 16 anos, chamado Vicente, cria da
casa e particularmente estimado do conselheiro. Talvez esta última circunstância o ligou desde logo à filha do seu senhor. Despida de interesse, porque a esperança da liberdade, se a podia haver, era precária e remota. A afeição de Vicente não era menos viva e sincera, faltando-lhe os gozos próprios do afeto, a familiaridade e o contato. Condenado a viver da contemplação e da memória, a não beijar sequer a mão que o abençoava, limitado e distanciado pelos costumes, pelo respeito e pelos instintos, Vicente foi, não obstante, um fiel servidor de Helena, seu advogado convicto nos julgamentos da senzala. As pessoas da intimidade da casa acolheram Helena com a mesma hesitação de Úrsula. Helena sentiu-lhes a polidez fria e parcimoniosa, longe de abater-se ou vituperar os sentimentos sociais. Explicava-os e tratava de os torcer em seu favor, tarefa em que se esmerou, superando os obstáculos na família, o resto viria de si mesmo. Uma pessoa, entre os familiares da casa, não os acompanhou no procedimento reservado e frio, foi o padre-mestre Melchior. Melchior era capelão em casa do conselheiro, que mandara construir alguns anos antes uma capelinha na chácara, onde muita gente da vizinhança ouvia missa aos domingos. Tinha 60 anos o padre, era homem de estatura mediana, magro, calvo, brancos os poucos cabelos, e uns olhos não menos sagazes que mansos, de compostura quieta e grave, austero sem formalismo, sociável sem mundanidade, tolerante sem fraqueza, era o verdadeiro varão apostólico, homem de sua igreja e de seu Deus, íntegro na fé, constante na esperança, ardente na caridade. Conhecera a família do conselheiro algum tempo depois do consórcio deste. Descobriu a causa da tristeza que minou os últimos anos da mãe de Estácio, respeitou a tristeza, mas atacou diretamente a origem. O conselheiro era homem geralmente razoável, salvo nas coisas do amor. Ouviu o padre, prometeu o que este lhe exigia, mas foi promessa feita na areia. O primeiro vento do coração apagou a escritura. Entretanto, o conselheiro ouvia-o sinceramente em todas as ocasiões graves, e o voto de Melchior pesava em seu espírito. Morando na vizinhança daquela família, tinha ali o padre todo o seu mundo. Se as obrigações eclesiásticas não chamavam a outro lugar, não se arredava de Andaraí, sítio de repouso após trabalhosa mocidade, das outras pessoas que frequentavam a casa e residiam no mesmo bairro de Andaraí. Mencionaremos ainda o doutor Matos, sua mulher, o coronel Macedo e 2 filhos. O doutor Matos era um velho advogado que, em compensação da ciência do direito, que não sabia, possuía noções muito aproveitáveis de meteorologia e botânica, da arte de comer, do voltarete, do gamão e da política. Era impossível a ninguém queixar-se do calor ou do frio, sem ouvir dele a causa e a natureza de um e outro, e logo a divisão das estações, a diferença dos climas, influência destes, as chuvas, os ventos, a neve, as vazantes dos rios e suas enchentes, as marés e a pororoca. Ele falava com igual abundância das qualidades terapêuticas de uma erva, do nome científico de uma flor, da estrutura de certo vegetal e suas peculiaridades. Alheio às paixões da política, se abria a boca em tal assunto era para criticar igualmente de liberais, conservadores, os quais todos lhe pareciam abaixo do país. O jogo e a comida achavam-no menos cético, e nada lhe avivava tanto a fisionomia como um bom gamão depois de um bom jantar. Estas prendas faziam do doutor Matos um convívio interessante nas noites que o não eram, posto soubesse efetivamente alguma coisa dos assuntos que lhe eram mais prezados, não ganhou o pecúlio que possuía, professando a botânica ou a meteorologia, mas aplicando as regras do direito, que ignorou até a morte. A esposa do doutor Matos fora uma das belezas do primeiro reinado. Era uma rosa afanada, mas conservava o aroma da juventude. Há algum tempo se disse que o conselheiro ardera aos pés da mulher do advogado, sem repulsa desta, mas só era verdade a primeira parte do boato. Nem os princípios morais, nem o temperamento de Leonor lhe consentiam outra coisa que não fosse repelir o conselheiro sem o molestar.
A arte com que o fez iludiu os malévolos, daí o sussurro, já. Agora esquecido e morto. A reputação dos homens amorosos parecese muito com o juro do dinheiro. Alcançado certo capital, ele próprio se multiplica e avulta. O conselheiro desfrutou essa vantagem, de maneira que, se no outro mundo lhe levassem a coluna dos pecados, todos os que lhe atribuíam na terra, receberia dobrado castigo do que mereceu. O coronel Macedo tinha a particularidade de não ser coronel. Era major. Alguns amigos, levados de um espírito de retificação, começaram a dar-lhe o título de coronel, que a princípio recusou, mas que afinal foi compelido a aceitar, não podendo gastar a vida inteira a protestar contra ele. Macedo tinha visto e vivido muito, e, sobre o pecúlio da experiência, possuía imaginação viva, fértil e agradável. Era bom companheiro, folgazão e comunicativo, pensando sério quando era preciso. Tinha 2 filhos, um rapaz de 20 anos, que estudava em São Paulo, e uma moça de 23, mais prendada que formosa. Nos primeiros dias de agosto a situação de Helena podia dizer-se consolidada. De Úrsula não cedera de todo, mas a convivência ia produzindo seus frutos. Camargo era o único irreconciliável, sentia-se, através de suas maneiras cerimoniosas, uma aversão profunda, prestes a converter-se em hostilidade, se fosse preciso. As demais pessoas, não só domadas, mas até enfeitiçadas, estavam às boas com a filha do conselheiro. Helena tornara-se o acontecimento do bairro. Seus ditos e gestos eram o assunto da vizinhança e o prazer dos familiares da casa. Por uma natural curiosidade, cada um procurava, em suas reminiscências, um fio biográfico da moça, mas do inventário retrospectivo ninguém tirava elementos que pudessem construir a verdade ou uma só parcela que fosse. A origem da moça continuava misteriosa, vantagem grande, porque o obscuro favorecia a lenda, e cada qual podia atribuir o nascimento de Helena a um amor ilustre ou romanesco, hipóteses admissíveis, e em todo caso agradáveis a ambas as partes. Capítulo 5. Por esse tempo resolveu Estácio dar um passo decisivo. Ligado por amor à filha de Camargo, desde antes da morte do conselheiro, hesitara sempre impedi-la ao pai, diferindo a resolução para quando fosse propício o ensejo. A condição não era fácil, porque o sentimento que ele nutria em relação a Eugênia tinha alternativas de tibieza e fervor. A causa disso, pode crer-se, estava também em seu coração, mas principalmente residia nela. Num dos primeiros dias de agosto, assentara Estácio de ir solicitar de Eugênia a autorização para fazer oficialmente o pedido. Assim disposto, dirigiu-se à casa de Camargo. Mal o avistou de longe, desceu Eugênia à porta do jardim. Chapelinho de palha, de abas largas, que lhe protegia o rosto dos raios do sol. Eram 3 horas da tarde, tornava mais bela a figura da moça. Eugênia era uma das mais brilhantes estrelas entre as menores do céu fluminense. Agora mesmo, se o leitor lhe descobrir o perfil em camarote de teatro, ou se a vir entrar em alguma sala de baile, compreenderá, através de um quarto de século, que os contemporâneos de sua mocidade lhe tivessem louvado, sem contraste, as graças que então alvoreciam com frescor e a pureza das primeiras horas. Era de pequena estatura, tinha os cabelos de um castanho escuro, e os olhos grandes e azuis, 2 pedacinhos do céu, abertos em rosto, alvo e corado. O corpo, levemente refeito, era naturalmente elegante. Mas se a dona sabia vestir-se com luxo, e até com arte, não possuía o dom de alcançar os máximos efeitos com os meios mais simples. Estácio contemplou a namorado sem ousar dizer palavra. A primeira que lhe ia sair dos lábios era justamente o pedido que o levava ali. Mas Eugênia deteve-lhe, mostrando o anel que a madrinha, fazendeira de Cantagalo, lhe mandara na véspera. Era uma opala magnífica, a tal ponto que Eugênia dividia os olhos entre o namorado e ela. Esta simultaneidade esfriou o mancebo. Entraram ambos em casa, onde de Tomásia os esperava. A mãe de Eugênia sabia combinar o decoro com os desejos de seu coração, não seria obstáculo aos dois.
Namorados. Infelizmente, a presença de 2 visitas veio destruir o cálculo dos 3. Estácio espreitava uma ocasião de pedir a Eugênia a autorização que desejava. Até o jantar não se lhe deparou nenhuma. Desceram todos ao jardim. De Tomásia entreteve uma das visitas. Camargo foi mostrar à outra sua coleção de flores. Estácio e Eugênia afastaram-se cautelosamente dos 2 grupos, a pretexto de não sei que flor aberta na manhã daquele dia. A flor existia. Eugênia colheu-a e deu a Estácio. Não vá perdê-la, há de entregá-la a Helena da minha parte. Diga-lhe que estou com muitas saudades. Estácio colocou a flor na botoeira. Vai cair, disse Eugênia. Quer que pregue um alfinete? Estácio não teve tempo de responder, porque a filha de Camargo, tirando um alfinete do cinto, prendeu o pé da flor, gastando muito mais tempo do que o exigia a operação. A moça não era míope. Todavia aproximou de tal modo a cabeça ao peito do mancebo, que este teve ímpetos de lhe beijar os cabelos, e seria a primeira vez que seus lábios lhe tocassem. Pronto, disse ela. Diga a Helena que é a flor mais bonita do nosso jardim. Sabe que eu gosto muito de sua irmã? Acredito. Suponho que é minha amiga, há de sê-lo com certeza. Eu preciso muito de uma amiga verdadeira. Sim, muito. Tenho tantas que não prestam para nada, e só me dão desgostos, como Cecília. Se soubesse o que ela me fez. Que foi? Eugênia desfiou uma historiazinha de toucador, que omito em suas particularidades por não interessar ao nosso caso, bastando saber que a razão capital da divergência entre as 2 amigas fora uma opinião de Cecília acerca da escolha de um chapéu. Estácio não escutou a história com a atenção que a moça desejara. Limitou-se a ouvir a voz de Eugênia, que era na verdade Angélica. Alguma coisa, porém, lhe ficou, e quando ela pôs termo às suas queixas. O que me parece, observou o sobrinho de Úrsula, é que não valia a pena brigar por tão pouca coisa. Pouca coisa! Exclamou Eugênia. Parece-lhe pouco chamar-me caprichosa e de mau gosto. Fez mal, se o disse, em todo caso. Estácio fez uma pausa e continuou a andar. Eugênia esperou que ele continuasse o que ia dizer, mas o silêncio prolongou-se mais do que era natural. Em todo caso, repetiu a moça erguendo para ele os olhos límpidos e curiosos. Eugênia, disse Estácio, quer saber a verdadeira razão do mal. Sucesso de suas afeições? É deixar-se levar mais pelas aparências que pela realidade. É porque dá menos apreço às qualidades sólidas do coração do que às frívolas exterioridades da vida. Suas amizades são das que duram a roda de uma valsa, ou quando muito, a moda de um chapéu. Podem satisfazer o capricho de um dia, mas são estéreis para as necessidades do coração. Jesus! Exclamou Eugênia, estacando o passo, um sermão por tão pouca coisa. Se tivesse algum pedaço de latim, era o mesmo que estar ouvindo o padre Melchior. Estácio não respondeu, contentou-se com erguer os ombros, e os 2 continuaram a andar silenciosamente, acanhados e descontentes um do outro. A diferença é que o enfado de Eugênia se manifestava por um movimento nervoso de impaciência e despeito. Se o ofendi, perdoe-me, disse ela, com leve tom de ironia. Exclamou ele, apertando-lhe a mão, como quem só esperava um pretexto para reatar a conversa interrompida. Talvez ofendesse, continuou a moça. Eu sei dizer as coisas como elas me vêm à boca, e parece que não são as mais acertadas. Não digo que o sejam sempre, replicou Estácio sorrindo. Agora, pelo menos, foi um pouco precipitada em zombar do que eu lhe dizia, que era justo e de boa intenção. Francamente, é para lastimar uma amizade, ganha entre 2 quadrilhas e perdida por causa de um chapéu. Não vale a pena desperdiçar afetos, Eugênia, sentirá mais tarde que essa moeda do coração não se deve nunca reduzir a trocos miúdos nem despender em quinquilharias. Eugênia ouviu calada as palavras do moço, não as entendeu muito. Sabia-lhes a significação, não lhes viu, porém nexo nem sentido. Sobretudo, não lhe sentiu a aplicação. O que a irritou mais foi o tom
pedagogo de Estácio, estouvada e voluntariosa, não admitia que ninguém lhe falasse sem submissão ou a repreendesse por atos seus, que ela julgava legítimos e naturais. A insistência do moço foi o ponto de partida a um desses arrufos, não raros entre amantes, e comuns. Entre aqueles dois, os de Eugênia não eram simples silêncios. Seu espírito rebelde e livre não adormecia nesses momentos de enfado. Pelo contrário, irritava-se e traduzia a irritação por meio de pirraças, acessos de mau humor. Estácio viu murmurar, crescer e desabara. Tempestade. A moça articulava algumas frases soltas, batia no chão, com o pezinho mimoso, que por acaso esmagou uma pobre erva, alheia às divergências morais daquelas duas criaturas. Ora parava aí, desandava o caminho, mas logo se dirigia para o moço, com as pálpebras trêmulas de cólera e um remoque nos lábios. Comprazia-se em torcer a ponta da manga ou morder a ponta do dedo. Estácio, afeito a essas explosões, não lhe sabia remédio próprio. Tanto o silêncio como a réplica eram ali matérias inflamáveis. Contudo, o silêncio era o menor dos dois perigos. Estácio limitava-se a ouvir, calado, olhando a sorrelfa para a filha de Camargo, cujo rosto parecia mais belo quando a raiva o coloria. Uma terceira pessoa era a única esperança de pacificação. Estácio alongou o olhar pelo jardim em busca desse deus ex-machina. Apareceu ele enfim sob a forma de um Carlos Barreto, estudante de medicina, que cultivava simultaneamente a patologia e a comédia, mas prometia ser melhor Esculápio que Aristófanes. Mal os viu de longe, apertou o passo para o grupo. Vem gente, Eugênia, disse Estácio, não demos espetáculos. Perdoe-me. Eugênia ergueu os ombros, procurou com os olhos o intruso que daía. Pouco lhes estendia a mão. O céu não ficou logo claro, mas o vento amainou, e era de esperar que o sol se desfizesse enfim do seu capote de nuvens. Carlos Barreto deu a Eugênia a agradável notícia de que trouxera seu pai um convite para o baile que daria no sábado próximo uma de suas parentas. A perspectiva do baile foi uma brisa salutar que dispersou o resto das nuvens. Eugênia sorriu. J.R. me voi lá desar-me, como na comédia de Piron. 20 minutos depois, não havia em Eugênia vestígio da cena do jardim. Mas a ideia do casamento estava adiada. O efeito foi agro e doce para Estácio. Estimando ver dissipada a cólera, doía-lhe que a causa fosse, não a própria virtude do amor, mas um motivo comparativamente fútil. A resolução de a consultar sobre o pedido de casamento esvaiu-se-lhe como de outras vezes. Saiu dali à noite, antes do chá, aborrecido e azedo. Esse estado não durou muito. 10 minutos depois de deixar a casa de Camargo, sentiu alguma coisa semelhante à dentada de um remorso. O amor de Estácio tinha a particularidade de crescer e afirmar-se na ausência e diminuir logo que estava ao pé da moça. De longe, via-a através da névoa luminosa da imaginação. Ao pé era difícil que Eugênia conservasse os dotes que ele lhe emprestava. Daí, um dissentimento provável e um remorso certo. Agora que a deixava, ia ele irritado contra si mesmo, achava-se ridículo e cruel, chegava a adorar toda a graciosa futilidade de Eugênia, concedia alguma coisa à idade, à educação, aos costumes, à ignorância da vida. Nesse estado de espírito entrou em casa, onde o esperava um incidente novo. Capítulo 6. Chegando a casa, achou Estácio remédio ao mau humor. Era uma carta de Luís Mendonça, que 2 anos antes partirá para a Europa, donde agora regressava. Escrevia-lhe de Pernambuco, anunciando-lhe que dentro de poucas semanas estaria no Rio de Janeiro. Mendonça fora o seu melhor companheiro de aula. Havia entre eles certos contrastes de gênio. O de Mendonça era mais folgazão e ativo. Quando este partiu para a Europa, quis que o antigo colega o acompanhasse, e o próprio conselheiro opinara nesse sentido. Estácio recusou pelo receio de que, sendo diferente o espírito de um e outro, a viagem tivesse de obrigar ao sacrifício de hábitos e preferências de um deles. A notícia da volta de Mendonça encheu de contentamento o sobrinho de D. Úrsula.
De Úrsula estava então na sala de costura, relendo algumas páginas do seu Saint Clair, encostada a uma mesa. Do outro lado, ficava Helena, a concluir uma obra de crochê. Titia, disse ele, dou-lhe uma novidade agradável para mim. Que é? O Mendonça chegou a Pernambuco. Está aqui dentro de pouco tempo. O Mendonça? Luiz Mendonça. O que foi para a Europa, sei. Há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Parece que foi ontem. Não lhe leio a carta que me escreveu por ser muito longa. Diz-me que devo ir também à Europa, quanto antes. Querem ir? Eu? Disse de Úrsula, marcando a página do livro com os óculos de prata que até então conservara sobre o nariz. Não são folias para gente velha. Daqui para a cova. A cova! Exclamou Helena. Está ainda tão forte. Quem sabe se não me há de enterrar primeiro? Menina! Exclamou de Úrsula em tom de repreensão. Helena sorriu de alegria e agradecimento. Era a primeira palavra de verdadeira simpatia que ouvia a de Úrsula. Bem o compreendeu esta, e talvez a mortificou aquela espontaneidade do coração. Mas era tarde. Não podia recolher a palavra, não podia sequer explicá-la. Que tal virá o teu amigo? Perguntou ela ao sobrinho. Era bom rapaz. Antes de ir, um pouco tonto, apenas. Há de vir o mesmo, respondeu Estácio, ou ainda melhor. Melhor. De certo, porque 2 anos mais modificam o homem. Estácio fez aqui um panegírico do amigo, intercalado com observações da tia, e ouvido silenciosamente pela irmã. Vieram chamar para o chá. De Úrsula largou definitivamente o seu romance, e Helena guardou-o. Crochê na cestinha de costura. Pensa que gastei toda a tarde em fazer crochê? Perguntou ela ao irmão, caminhando para a sala de jantar. Não, não, senhor, fiz um furto. Um furto. Fui procurar um livro na sua estante. E que livro foi? Um romance. Paulo e Virgínia, Manon Lescaut. Oh! Exclamou Estácio. Esse livro. Esquisito, não é? Quando percebi que o era, fechei-o e lá o pus. Outra vez. Não é livro para moças solteiras. Não creio mesmo que seja para moças casadas, replicou Helena, rindo e sentando-se à mesa. Em todo caso, li apenas algumas páginas. Depois abri um livro de geometria, e confesso que tive um desejo. Imagino. Interrompeu de Úrsula. O desejo de aprender a montar a cavalo, concluiu Helena. Estácio olhou espantado para a irmã. Aquela mistura de geometria e equitação não lhe pareceu suficientemente clara e explicável. Helena soltou uma risadinha alegre de menina que aplaude a sua própria travessura. Eu lhe explico, disse ela. Abri o livro, todo alastrado de riscos que não entendi. Ouvi, porém, um tropel de cavalos e cheguei à janela. Eram 3 cavaleiros, 2 homens e uma senhora. Oh! Com que garbo! Montava a senhora. Imaginem uma moça de 25 anos, alta, esbelta, um busto de fada, apertado no corpinho de amazona, e a longa cauda do vestido caída a um lado. O cavalo era fogoso, mas a mão e o chicotinho da cavaleira quebravam-lhe os ímpetos. Tive pena, confesso, de não saber montar a cavalo. Quer aprender comigo? Titia consente. De Úrsula levantou os ombros com o ar mais indiferente que pôde achar no seu repertório. Helena não esperou mais. Escolha você o dia. Amanhã? Amanhã. Estácio costumava dar um passeio a cavalo quase todas as manhãs. Oh! Do dia seguinte foi dispensado. Começariam as lições de Helena. Antes disso, porém, escreveu Estácio à filha de Camargo uma carta recendente a ternura e afeto. Pedia-lhe desculpa do que se passará na véspera, jurava-lhe amor eterno, coisas todas que lhe dissera mais de uma vez, com o mesmo estilo, se não com as mesmas palavras. A carta dissipou-lhe a última sombra de remorso. Antes que ela chegasse ao seu destino, reconciliara-se-ele consigo mesmo. Oh! Portador saiu para o Rio Comprido, e ele desceu ao terreiro que ficava nos fundos da casa, ao pé do qual estava situada a cavalariça. Naquele lado da casa corria a varanda antiga, onde a família costumava às
Vezes tomar café ou conversar nas noites de luar, que ali penetrava. Pelas largas janelas. Do meio da varanda descia uma escada de pedra, que ia ter ao terreiro. Já ali estava Helena. De Úrsula emprestara-lhe um vestido de amazona, com que algumas vezes montara, antes da morte do irmão. O vestido ficava-lhe mal, era folgado demais para o talhe delgado da moça. Mas a elegância natural fazia esquecer o acessório das roupas. Pronta! Exclamou Helena apenas viu o irmão assomar no alto da escada. Oh, Isso não vai assim, respondeu Estácio. Não suponha que há de montar já hoje como a moça que ontem viu passar na estrada. Vença. Primeiramente o medo. Não sei o que é medo, interrompeu ela com ingenuidade. Sim, não a supunha valente. Pois eu sei o que ele é. O medo? O medo é um preconceito dos nervos. E um preconceito desfaz-se, basta simples reflexão. Em pequena educaram-me com almas do outro mundo. Até a idade de 10 anos era incapaz de penetrar numa sala escura. Um dia perguntei a mim mesma se era possível que uma pessoa morta voltasse à terra. Fazer a pergunta e dar-lhe resposta era a mesma coisa. Lavei o meu espírito de semelhante tolice, e hoje era capaz de entrar, de noite, num cemitério. E daí talvez não, os corpos que ali dormem têm direito de não ouvir mais um só rumor de vida. Estácio chegará ao último degrau da escada. As derradeiras palavras. Ouviu-as ele com os olhos fitos na irmã e encostado ao poial de pedra. Quem lhe ensinou essas ideias? Perguntou ele. Não são ideias, são sentimentos. Não se aprendem, trazem-se no coração. Senhor geômetra, continuou brandindo caprichosamente o chicote. Veja se transcreve em algum compêndio estas figuras de minha invenção, e ande cavalgar comigo. Com um movimento rápido travou da cauda do vestido, e caminhou para adiante. Estácio acompanhou-a, a passo lento, como solicitado por dois sentimentos diferentes, a afeição que o prendia à irmã, e a estranha impressão que ela lhe fazia sentir. Quando chegou à porta da cavalariça, viu aparelhados 2 animais, o cavalo de seus passeios da manhã, e a égua que a tia cavalgava uma ou outra vez. Que é isso? Disse ele. Por ora vamos a algumas indicações somente. Aqui no terreiro. Justamente. Respondeu a moça. Um escravo, que ali estava, trouxe um tamborete. Estácio aproximou-se de Helena, que afagava com a mão alva e finas crinas da égua. Como se chama? Perguntou ela. Moema. Moema. Ora espere, é um nome indígena, não é? Estácio fez um sinal afirmativo. Helena tinha um pé sobre o tamborete, repetiu ainda o nome da égua, como quem refletia sobre ele, sem que o irmão percebesse que não era aquilo mais do que um disfarce. De repente, quando ele menos esperava, Helena deu um salto e sentou-se no selim. A égua alteou o colo, como vaidosa do peso. Estácio olhou para a irmã, admirado da agilidade e correção do movimento, e sem saber ainda o que pensasse daquilo. Helena inclinou-se para ele. Fui bem? Perguntou sorrindo. Não podia ir melhor, mas o que me admira? As patas de Moema interromperam a reflexão do moço. A cavaleira brandira o chicotinho, e o animal saíra a trote largo pelo terreiro fora. Estácio, no primeiro momento, deu um passo e estendeu a mão como para tomar a rédea ao animal, mas a segurança da moça logo lhe deixou ver que ela não fazia ali os primeiros ensaios. Ficou parado, de longe, a admirar-lhe o garbo e a destreza. No fim de 20 passos, Helena torceu a rédea e regressou ao ponto donde saíra. Que tal? Disse ela logo que estacou. Tereis jeito para a equitação? Criança. Que é isso? Já aprendeu? Interveio de Úrsula, do alto da varanda, aonde acabava de chegar. Estava caçoando conosco, disse Estácio. Vê como sabe montar. Ela sabe tudo, murmurou de Úrsula entre dentes. Estácio montou no cavalo. Consultou o relógio. Eram 7h30. Permite que o acompanhe? Perguntou Helena. Com uma condição, disse ele, é que há de ter juízo. Não quero. Temeridades. A égua é aparentemente mansa, convém não brincar
Com ela. Já vejo que você é capaz de muitas coisas mais. Prometo ir pacificamente. Helena cumprimentou a tia com um gesto gracioso, deu de rédea ao animal e seguiu ao lado do irmão. Transposto o portão, seguiram os dois para o lado de cima, a passo lento. O sol estava encoberto e a manhã fresca. Helena cavalgava perfeitamente, de quando em quando. A égua, instigada por ela, adiantava-se alguns passos ao cavalo. Estácio repreendia a irmã, a seu pesar, porque ao mesmo tempo que temia alguma imprudência, gostava de lhe ver o airoso do busto e a firme serenidade com que ela conduzia o animal. Não me dirá você, perguntou ele, por que motivo, sabendo montar? Pedia-me ontem lições? A razão é clara, disse ela, foi uma simples travessura, um capricho, ou antes um cálculo. Um cálculo profundo, hediondo, diabólico, continuou a moça sorrindo. Eu queria passear algumas vezes a cavalo, não era possível sair só, e nesse caso, bastava pedir-me que a acompanhasse. Não bastava. Havia um meio de lhe dar mais gosto em sair comigo. Era fingir que não sabia montar. A ideia momentânea de sua superioridade neste assunto era bastante para lhe inspirar uma dedicação decidida. Estácio sorriu do cálculo, logo depois ficou sério, e perguntou em tom seco. Já lhe negamos algum prazer que desejasse? Helena estremeceu e ficou igualmente séria. Não, murmurou, minha dívida não tem limites. Esta palavra saiu-lhe do coração. As pálpebras caíram-lhe e um véu de tristeza lhe apagou o rosto. Estácio arrependeu-se do que dissera. Compreendeu a irmã, viu que, por mais inocentes que suas palavras fossem, podiam ser tomadas à má parte, e, em tal caso, o menos que se lhe podia arguir era descortesia. Estácio timbrava em ser o mais polido dos homens. Inclinou-se para ela e rompeu o silêncio. Você ficou triste, disse Estácio, mas eu desculpo-a. Desculpa-me? Perguntou a moça erguendo para o irmão os belos olhos úmidos. Desculpo a injúria que me fez, supondo-me grosseiro. Apertaram-se as mãos, e o passeio continuou nas melhores disposições do mundo. Helena deu livre curso à imaginação e ao pensamento. Suas falas exprimiam, ora a sensibilidade romanesca, ora a reflexão da experiência prematura, e iam direitas à alma do irmão, que se comprazia em ver nela a mulher como ele queria que fosse. Uma graça pensadora, uma sisudez amável. De quando em quando, faziam parar os animais para contemplar o caminho percorrido, ou descretear acerca de um acidente do terreno. Uma vez, aconteceu que iam falando das desvantagens da riqueza. Valem muitos bens da fortuna, dizia Estácio, eles dão a maior felicidade da terra, que é a independência absoluta. Nunca experimentei a necessidade, mas imagino que o pior que há nela não é a privação de alguns apetites ou desejos, de sua natureza transitórios, mas sim essa escravidão moral que submete o homem aos outros homens. A riqueza compra até o tempo, que é o mais precioso e fugitivo bem que nos coube. Vê aquele preto que ali está? Para fazer o mesmo trajeto que nós, terá de gastar, a pé, mais 1 hora ou quase. O preto de quem Estácio falará estava sentado no capim, descascando uma laranja, enquanto a primeira das 2 mulas que conduzia olhava filosoficamente para ele. O preto não atendia aos 2 cavaleiros que se aproximavam. Ia esburgando a fruta e deitando os pedaços de casca ao focinho do animal, que fazia apenas um movimento de cabeça, com que parecia alegrá-lo infinitamente. Era homem de cerca de 40 anos, ao parecer, escravo. As roupas eram rafadas, o chapéu que lhe cobria a cabeça tinha já uma cor inverossímil. No entanto, o rosto exprimia a plenitude da satisfação. Em todo caso, a serenidade do espírito. Helena relanceou os olhos ao quadro que o irmão lhe mostrará. Ao passarem por ele, o preto tirou respeitosamente o chapéu e continuou na mesma posição e ocupação que dantes. Tem razão, disse Helena, aquele homem gastará muito mais tempo do que nós em caminhar. Mas não é isto uma simples questão de ponto de vista? A rigor, o tempo corre do mesmo modo, quer o esperdicemos, quer o economizemos.
O essencial não é fazer muita coisa no menor prazo, é fazer muita coisa aprazível ou útil. Aquele preto mais aprazível é, talvez, esse mesmo caminhar a pé, que lhe alongará a jornada, e lhe fará esquecer o cativeiro, se é cativo. É uma hora de pura liberdade. Estácio soltou uma risada. Você devia ter nascido homem e advogado. Sabe defender com habilidade as causas mais melindrosas. Nem estou longe de crer que o próprio cativeiro lhe parecerá uma bem-aventurança, se eu disser que é o pior estado do homem. Sim, retorquiu Helena sorrindo, estou quase a fazer-lhe a vontade. Não faço, prefiro admirar a cabeça de Moema. Veja como se vai faceirando. Esta não maldiz o cativeiro, pelo contrário, parece que lhe dá glória. Pudera. Se não a tivéssemos cativa, receberia ela o gosto de me sustentar e conduzir? Mas não é só faceirice, é também impaciência. De quê? Impaciência de correr por essa estrada da Tijuca fora, e beber o vento da manhã, espreguiçando os músculos, e sentindo-se alguma coisa senhora e livre. Mas que queres tu, minha pobre égua? Continuou a moça inclinando a cabeça até as orelhas do animal. Vai aqui ao pés de nós um homem muito mau e medroso, que é ao mesmo tempo meu irmão e meu inimigo. Helena, interrompeu Estácio, você é muito capaz de disparar a correr. E se fosse, eu deixava-a ir, e nunca a traria em meus passeios. Você monta bem, mas não desejo que faça temeridades. Nós somos responsáveis, não só por sua felicidade, mas também por sua vida. Helena refletiu um instante. Quer dizer, perguntou ela, que se eu fosse vítima de um desastre, não faltaria quem o imputasse à minha família? Justo. Singular gente. Não há de ser tanto assim. Pois se eu me lembrasse, é uma suposição, se eu me lembrasse de deixar a vida, por aborrecimento ou capricho, seria você acusado de me haver propinado o veneno? Não há melhor modo de me fazer evitar a morte. Deixemos conversas lúgubres e voltemos para casa, interrompeu Estácio. Já. Raras vezes passo daqui, e não pense você que é perto. Parece-me que ainda agora saímos de casa. Vamos uns 5 minutos adiante? Sim. Estácio consultou o relógio. 5 minutos justos, disse ele. Até aquela casa que ali está com uma bandeira azul. Havia, efetivamente, cerca de 4 minutos adiante, à esquerda da estrada, uma casa de insignificante aparência, sobre cujo telhado flutuava uma bandeira azul presa a uma vara. Estácio conhecia a casa, mas era a primeira vez que via a bandeira. Helena pediu-lhe a explicação daquele apêndice. Vá lá saber, disse o irmão rindo. Helena deu de rédea à égua e adiantou-se alguns passos. Estácio apertou o animal e alcançou-a. Não vá fazer tolices, disse ele em tom de branda repreensão. Aquilo é fantasia do morador, ou algum sinal de pássaros, ou qualquer outra coisa que não vale a pena de uma travessura. Contemplemos antes a manhã, que está deliciosa. Helena não atendeu à proposta do irmão e foi andando, a passo lento, na direção da casa. A casa era velha, abrindo por uma porta para o alpendre antigo que lhe corria na frente. As colunas deste estavam já lascadas em muitas partes, aparecendo, aqui e ali, a ossada de tijolo. A porta estava meio aberta. Havia absoluta solidão, aparente ao menos. Quando eles lhe passaram pela frente, a porta abriu-se, mas, se alguém espreitava por ela, ficou sumido na sombra, porque ninguém de fora o viu. Cerca de 5 braças adiante, Estácio resolveu definitivamente regressar, e Helena não opôs objeção nenhuma. Torceram a rédea aos animais e desceram. Não poderei falar a bandeira? Perguntou a moça. Deixe-me ao menos dizer-lhe adeus. Tinha já tirado da algibeira o seu fino lenço de cambraia, agitou-o na direção da casa. Quis o acaso que a bandeira, até então quieta, se movesse ao sopro de uma aragem que passou. Vê como ela me respondeu. Não se pode ser mais cortês, exclamou Helena rindo. Estácio riu também da lembrança da irmã, e ambos desceram, a passo lento, como haviam subido.
Helena vinha taciturna e pensativa. Os olhos, cravados nas orelhas de Moema, não pareciam ver sequer o caminho que o animal seguia. Estácio, para arrancá-la ao silêncio, fez-lhe uma observação acerca de um incidente do caminho. Helena respondeu distraidamente. Que tem você? Perguntou ele. Nada, disse ela. Ia embebida naquela toada. Não houve. Ouvia-se, efetivamente, a algumas braças adiante, uma cantiga da roça, meio alegre, meio plangente. O cantor apareceu, logo que os cavaleiros dobraram a curva que a estrada fazia naquele lugar. Era o preto, que pouco antes tinham visto sentado no chão. Que lhe dizia eu? Observou a irmã de Estácio. Ali vai o infeliz de há pouco. Uma laranja chupada no capim e 3 ou 4 quadras. É o bastante para lhe encurtar o caminho. Creia que vai feliz, sem precisar comprar o tempo. Nós poderíamos dizer o mesmo? Por que não? A moça recolheu-se ao silêncio. Helena, isso que você acaba de dizer. Vamos, estamos sós. Confesse alguma tristeza que tenha. Nenhuma, respondeu a moça. Peço-lhe, entretanto, uma coisa. Diga. Peço-lhe que me comunique todas as más impressões que tiver a meu respeito. Explicarei umas, procurarei desvanecer-lhe outras. Emendando-me. Sobretudo, peço-lhe que escreva em seu espírito esta verdade, é que sou uma pobre alma lançada num turbilhão. Estácio ia pedir explicação mais desenvolvida daquelas últimas palavras, mas Helena, como se esperasse a pergunta, brandira o chicote e deitou a égua a correr. Estácio fez o mesmo ao cavalo. Daí a alguns minutos entravam na chácara, ele aturdido e curioso, ela com a face vermelha e a bater-lhe violentamente o coração. Capítulo 7. Apearam-se os dois no terreiro e dirigiram-se para a escada que ia ter a varanda. Pisando o primeiro degrau, disse Estácio. Helena, explique-me suas palavras de há pouco. Quais? E como Estácio levantasse os ombros, com ar de despeito, continuou. Helena, perdoe-me, a pergunta não tem nem podia ter outra resposta mais do que a simples recusa. Não lhe direi mais nada. Nunca se devem fazer meias confissões, mas, neste caso, a confissão inteira seria imprudência maior. Se se tratasse de fatos, creia que a ninguém melhor podia confiá-los do que a você. Mas por que motivo irei perturbar-lhe o espírito com a narração de meus sentimentos, se eu própria não chego a entender-me? Estácio não insistiu. Subiram a escada, atravessaram a varanda e entraram na sala de jantar, onde acharam Dona Úrsula dando as ordens daquele dia a 2 escravos. Estácio entrou pensativo. Helena mudou totalmente de ar e maneiras. Alguns segundos antes era sincera melancolia que lhe ensombrava o rosto. Agora regressara à jovialidade de costume. Dissera-se que a alma da moça era uma espécie de comediante que receberá da natureza ou da fortuna, ou, talvez de ambas, um papel que a obrigava a mudar continuamente de vestuário. De Úrsula viu-a entrar risonha e ir a ela dar-lhe os costumados bons dias, que eram sempre um beijo, ou antes 2. Um na mão, outro na face. Demorei-me muito? Perguntou ela voltando rapidamente o corpo, de maneira a ver o relógio que ficava do outro lado da sala. 9 horas. Que passeio, senhor meu irmão. Estácio olhava para ela silencioso e não lhe respondeu. Foram logo depois mudar de roupa, e o almoço reuniu a família. De Úrsula propôs, durante ele, algumas mudanças na disposição da chácara, mudanças que foram longamente discutidas com o sobrinho, e aceitas afinal por este. O dia estava sombrio e fresco. De Úrsula desceu a chácara com Estácio. As alterações foram ainda estudadas e combinadas no próprio terreno, com assistência do feitor. Logo que acabou a deliberação e que o projeto de Úrsula foi definitivamente assentado, Estácio reteve-a e lhe disse: preciso falar-lhe um instante. Também eu. Quais são os seus sentimentos atuais em relação a Helena? Oh. Não precisa franzir a testa nem fazer esse gesto de aborrecimento. Tudo são meras aparências. Não creio que seja absolutamente amiga dela.
Mas não pode negar que a antipatia desapareceu ou diminuiu muito. Diminuiu, talvez. E com razão. Pensa que também eu não tive repugnâncias, depois que ela aqui entrou. Tive-as, mas se não houvessem desaparecido. Desapareceriam hoje de manhã. Como? Estácio referiu a tia a cena do capítulo anterior e as palavras que lhe dissera a Helena. De Úrsula sorriu ironicamente. Não a impressiona isto? Perguntou Estácio. Não, respondeu de Úrsula com decisão. A frase de Helena é achada em algum dos muitos livros que ela lê. Helena não é tola, quer prender-nos por todos os lados, até pela compaixão. Não te nego que começo a gostar dela. É dedicada, afetuosa, diligente, tem maneiras finas e algumas prendas de sociedade. Além disso, é naturalmente simpática. Já vou gostando dela, mas é um gostar sem fogo nem paixão, em que entra boa dose de costume e necessidade. A presença de outra mulher nesta casa é conveniente, porque eu estou cansada. Helena preenche essa lacuna. Se alguma coisa, entretanto, a podia prejudicar nas nossas relações é esse dito. Estácio tomou calorosamente a defesa da irmã. O que eu lhe contei, disse ele, foram apenas as palavras. Não pude, nem poderei reproduzir a expressão sincera com que elas proferiu, e a profunda tristeza que havia em seus olhos. Não lhe nego que, ao vê-la mudar tão depressa e entrar alegre na sala, senti tal ou qual abalo de dúvida, mas passou logo. Ela tem o poder de concentrar a amargura no coração. Também a dor tem suas hipocrisias. Mas que dor! Que amargura! Interrompeu de Úrsula. A dor de ser legitimada? A amargura de uma herança? Estácio protestou calorosamente contra aquele caminho que a tia dava. As suas ideias. Enfim pediu-lhe que interrogasse com cautela a irmã. Um homem, concluiu ele, é menos apto para obter tais confissões. Uma senhora, respeitável e parenta, está mais no caso de lhe captar a confiança e obter tudo. Quer incumbir-se desse delicado papel? Pedes muito, respondeu de Úrsula. Verei se te posso dar metade disso. Era só o que tinhas para dizer? Só. Uma criancice. Eu tenho coisa mais séria. O doutor Camargo escreveu-me. Trata-se. Não precisa dizer mais nada, interrompeu Estácio. Lá vem ele. Camargo aparecerá efetivamente a 20 passos de distância. Doutor, disse de Úrsula, logo que este se aproximou deles, chega. Um pouco fora de propósito. Eu mal tive tempo de assustar meu sobrinho, que ainda não sabe o que o senhor lhe quer. Saberá agora, é só bastante que a senhora lhe diga que me aprova. Completamente. Trata-se, disse Estácio, de uma conspiração. Todos conspiramos em seu benefício. De Úrsula retirou-se para casa. Os dois ficaram sós. Uma vez sós. Camargo pousou a mão no ombro de Estácio, fitou-o paternalmente. Enfim perguntou-lhe se queria ser deputado. Estácio não pode reprimir um gesto de surpresa. Era isso? Disse ele. Creio que não se trata de um suplício. Uma cadeira na Câmara. Não. É a mesma coisa que um quarto no aljube. Mas a que propósito? Esta ideia apoquentava-me há algumas semanas. Doía-me vê-lo vegetar os seus mais belos anos numa obscuridade relativa. A política é a melhor carreira para um homem em suas condições. Tem instrução, caráter, riqueza, pode subir a posições invejáveis. Vendo isso, determinei metê-lo na cadeia. Velha, fala-se em dissolução. Para facilitar-lhe o sucesso, entendi-me com duas influências dominantes. O negócio afigura-se-me em bom caminho. Estácio ouviu com desagrado as notícias que lhe dava o médico. Mas, doutor, disse ele depois de curto silêncio, houve de sua parte alguma precipitação. Pelo menos, devia consultar-me. Do modo por que arranjou as coisas, quase me acho desobrigado de lhe agradecer a intenção. Quanto a aceitar, não aceito. Camargo não perdeu a tramontana, deixou passar por cima da cabeça. A primeira onda de desagrado surgiu fora e insistiu tranquilamente. Vejamos as coisas com os óculos do senso comum. Em primeiro lugar, não creio que tenha outros projetos na cabeça. Talvez. Duvido que sejam mais vantajosos do que este.
A ciência é árdua e seus resultados fazem menos ruído. Não tem vocação comercial nem industrial. Medita alguma ponte pêncil entre a corte e Niterói, uma estrada até Mato Grosso ou uma linha de navegação para a China? É duvidoso. Seu futuro tem por ora dois limites únicos, alguns estudos de ciência e os aluguéis das casas que possui. Ora, a eleição nem lhe tira os aluguéis nem obsta que continue os estudos. A eleição completa-o, dando-lhe a vida pública, que lhe falta. A única objeção seria a falta de opinião política, mas esta objeção não o pode ser. De ter, sem dúvida, meditado alguma vez nas necessidades públicas. E, suponha, é mera hipótese, que tenho alguns compromissos com a oposição. Nesse caso, dir-lhe-ei que ainda assim deve entrar na Câmara, embora pela porta dos fundos. Se tem ideias especiais e partidárias, a primeira necessidade é obter o meio de as expor e defender. O partido que lhe der a mão, se não for o seu, ficará consolado com a ideia de ter ajudado um adversário talentoso e honesto. Mas a verdade é que não escolheu ainda entre os dois partidos, não tem opiniões feitas. Que importa? Grande número de jovens políticos seguem, não uma opinião examinada, ponderada e escolhida, mas a do círculo de suas afeições, a que os pais ou amigos imediatos honraram e defenderam, a que as circunstâncias lhe impõem. Daí vêm algumas legítimas conversões posteriores. Tarde ou cedo o temperamento domina as circunstâncias da origem, e do botão Luzia ou Saquarema nasce um magnífico lírio Saquarema ou Luzia. Demais, a política é ciência prática. E eu desconto de teorias que só são teorias. Entre primeiro na Câmara, a experiência e o estudo dos homens e das coisas lhe designarão a que lado se deve inclinar. Estácio ouviu atento estas vozes com que a serpente lhe apontava para a árvore da ciência do bem e do mal. Menos curioso que Eva, entrou a discutir filosoficamente com o réptil. Entra-se na política, disse ele, por vocação legítima, ambição nobre, interesse, vaidade, e até por simples distração. Nenhum desses motivos me impele a dobrar o cabo tormentório da boa esperança, emendou Camargo rindo, não suprima 3 séculos de navegação. Estácio riu também. Depois falou ao médico da sua índole e ambições. Não negava que tivesse ambições, mas nem só as havia políticas, nem todas eram da mesma estatura. Os espíritos, disse ele, nascem condores ou andorinhas, ou ainda outras espécies intermédias. A uns é necessário o horizonte vasto, a elevada montanha, de cujo cimo batem as asas e sobem a encarar o sol. Outros contentam-se com algumas longas braças de espaço e um telhado em que vão esconder o ninho. Estes eram os obscuros e, na opinião dele, os mais felizes. Não seduzem as vistas, não subjugam os homens, não os menciona a história em suas páginas luminosas ou sombrias, o vão do telhado em que abrigaram a prole, a árvore em que pousaram, são as testemunhas únicas e passageiras da felicidade de alguns dias. Quando a morte os colhe, vão eles pousar no regaço comum da eternidade, onde dormem o mesmo perpétuo sono, tanto o capitão que subiu ao sumo estado por uma escada de mortos, como o cabreiro que o viu passar uma vez e o esqueceu 2 horas depois. Suas ambições não eram tão ínfimas como seriam as do cabreiro, eram as do proprietário do campo que o capitão atravessasse. Um bom pecúlio, a família, alguns livros e amigos, não iam além seus mais arrojados sonhos. Um sorriso de lástima foi a primeira resposta do médico. Meu caro Estácio, disse-lhe depois, esse trocadilho de andorinhas, cabreiros é a coisa mais extraordinária que eu esperava ouvir a um matemático. Saiba que detesto igualmente a filosofia da obscuridade e a retórica dos poetas. Sobretudo, gosto que respondam em prosa. Quando falo em prosa, parece-lhe que poetei? Perguntou Estácio rindo, despropositadamente. Ora, eu falo de coisas sérias, e convém não confundir alhos, que são a metade prática da vida, com bugalhos, que são a parte ideológica e vã. Eu serei ideólogo. Não tem direito de o ser. Pois bem, deixe-me com as minhas matemáticas, as minhas flores.
as minhas espingardas. Não. Há de intercalar tudo isso com um pouco de política. Puxando-o familiarmente pela gola do paletó, Camargo fê-lo sentar ao pé de si, no banco que ali estava mais próximo. Depois falou. O novo discurso foi o mais longo que proferiu em todos os seus dias. Nenhuma das vantagens da vida pública deixou de ser apontada com uma complacência de tentador. Todas as glórias, pompas e satisfações da política, e não só as reais, mas as fictícias ou duvidosas, foram inventariadas, pintadas, douradas e iluminadas pelo médico. A palavra revelou um poder de evocação, uma veemência, uma energia, que ninguém era capaz de supor-lhe. O taciturno desabrochou tagarela. Para falar tanto e com tal força era preciso que o animasse um grande sentimento ou um grande interesse. Estácio, lisonjeado com a afeição que ele lhe mostrava, não teve ensejo de fazer essa reflexão. Nem se animou a repetir a recusa. Adotou o alvitre de diferir a resposta para outra ocasião. Já lhe disse o que sinto a tal respeito. Contudo, estou pronto a refletir e a consultar o padre Melchior e Helena. O nome de Helena produziu em Camargo uma careta interior. Exteriormente, não passou o efeito de um sorriso sardônico e dissimulado. Interveio uma pitada de rapé, que o médico inseriu lentamente, depois de a extrair de uma caixa de tartaruga, presente do conselheiro Vale. Helena, disse ele com alguma hesitação, que vem fazer sua irmã neste negócio? É um voto, redarguiu Estácio, e menos leve do que lhe parece. Ah! Nela muita reflexão escondida, uma razão clara e forte, em boa harmonia com as suas outras qualidades feminis. Entre as sobrancelhas de Camargo projetou-se uma longa ruga, e foi toda a expressão de seu espanto e desgosto. A resposta de Estácio revelara-lhe uma situação nova na família, o voto de Helena. Consultivo agora, podia vir a ser preponderante. Esta solução, que porventura faria estremecer de alegria os ossos do conselheiro, não há. Previra o médico. Limitou-se a notá-la de si para si, e, terminando subitamente a conversa, disse: consulte as pessoas de seu agrado. Quem não estiver com a minha opinião, não é seu amigo. Em todo caso, ninguém lhe poderá afirmar que não é amizade, a longa amizade. Estácio cortou-lhe a palavra, apertando-lhe afetuosamente a mão. Tinham-se levantado. Era quase meio-dia. Camargo despediu-se ali mesmo. Ia ver 2 doentes no caminho da Tijuca. O filho do conselheiro atravessou sozinho a chácara, ia pensativo e aborrecido. A política, na sua opinião, era uma noiva importuna, mas, se todos conspirassem a favor dela, não seria ele obrigado a desposá-la? A esta reflexão respondeu a voz do padre Melchior, do alto de uma janela. Venha cá, senhor deputado, quando teremos o seu primeiro discurso. Você gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei e se inscreva no canal para ouvir os próximos capítulos do livro Helena. E até logo!